E aí pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo do Escreva Seu Livro. Eu sou o William Donadon e hoje a gente vai conversar sobre conflitos e pontos de virada. Depois de ter bolado uma estrutura para sua história e de ter criado os personagens que vão participar dela, vem a etapa de conflitos, que é onde a gente vai pensar em como seus personagens vão reagir às situações da estrutura. A etapa de conflitos ela é bem importante porque é ela que vai manter o seu livro em constante movimento, que não vai deixar ele parado ou chegar sem entediante. Existem 3 conflitos principais, que costumam chamar de pontos de virada, e praticamente inúmeros outros no resto do livro. Então, obviamente, quanto mais extensa a sua história for, mais conflitos você vai precisar para deixar a sua história em constante movimento. Os conflitos eles podem ser categorizados em 3 grupos. Eu não gosto muito da palavra categorizados, mas os conflitos externos, os conflitos interpessoais e os conflitos intrapessoais. Os conflitos externos são aqueles que o seu protagonista tem com o mundo que o cerca, com o ambiente em que ele vive. Geralmente guerra, pobreza, fome, preconceito, sofrimento, opressão, enfim, são todos os conflitos que ele tem com o ambiente. Geralmente os conflitos externos eles não têm ligação direta com o protagonista, mas eles influenciam em tudo que ele faz. Os conflitos interpessoais são os que acontecem entre o protagonista e algum outro personagem. E eles são muito bem explorados em romances, por exemplo, onde tem o protagonista, o par romântico e uma terceira pessoa que geralmente se interpõe a esse relacionamento. E os conflitos intrapessoais são aqueles que acontecem entre o protagonista e ele mesmo. São mais psicológicos, como medo, tristeza, rejeição, timidez. Para que o seu livro fique rico, é importante que ele tenha essas 3 camadas de conflito e que elas se comuniquem entre si de alguma forma. Por isso que eu falei do Egg na semana passada e da jornada do herói na anterior. Você pode pegar a jornada para analisar e ver da onde você vai tirar a camada de conflito externa, relacionar as fichas de personagem para ver da onde você vai tirar o conflito interpessoal e analisar a do protagonista para ver onde você vai tirar o intrapessoal. Eu tô lendo Encontrada, da Karina Ricci agora, então como eu tô meio imerso naquele universo, eu vou usar ele como exemplo. Se você não gosta de spoiler, eu sugiro que você ligue o mudo e eu vou deixar uma barrinha de spoiler aqui. E quando ela sumir, você pode ligar o áudio de novo, porque não vai pegar nada. Em Encontrada, a camada externa é ela estar numa época que não é dela, ela ter viajado pro passado. Então ela não conhece etiqueta, ela não é vista como normal, ela não sabe os costumes da época, ela não tem o mesmo palavreado. Tudo isso influencia no resto que vem depois. A camada interpessoal vem do relacionamento dela com o Ian, que nem é tão conflitante assim, porque os dois estão bem, mas quando a personagem da tia Cassandra chega, os conflitos interpessoais eles ficam bem claros e diretos. E os conflitos intrapessoais, eles são vistos quando a Sofia se pega pensando que ela nunca vai ser uma dama, que ela vai trazer vergonha pro nome da família, que ela não cumpre as expectativas da senhora Clark, etc. Então, veja, o fato dela não se adaptar ao ambiente faz com que ela tenha reações adversas com outras pessoas e crie conflitos. E esses conflitos abalam o psicológico dela e fazem ela perder totalmente a autoestima e a confiança e ter conflitos internos. Pronto. Então os conflitos levam o nosso protagonista a estar constantemente fazendo escolhas, e essas escolhas vão ter consequências que levam a outros conflitos, que levam a outras escolhas e outras consequências e por aí vai. Quando os conflitos eles são grandes e causam uma reviravolta na história, eles costumam ser chamados de ponto de virada. E numa estrutura clássica, a gente costuma encontrar 3 deles. O primeiro ponto de virada ele faz a passagem do primeiro ato para o segundo ato. O segundo ponto, que se chama midpoint, ele divide o segundo ato em 2 partes. E o terceiro ponto de virada passa o segundo ato para o terceiro. O primeiro ponto de virada é o que dá a passagem do primeiro ato para o segundo, e tudo que vem antes dele é a introdução. É fácil confundir o primeiro ponto de virada com outros incidentes que incitam a narrativa. O principal deles é chamado de incidente incitante, e é ele que vai prender o seu leitor à história. É o que vai dar um ganchinho no começo para chamar a atenção. E se você reparar na jornada do herói, essa é a mesma função do chamado aventura. Ele pode ocorrer no chamado aventura, mas pode não ser o chamado aventura. Confuso, né? Eu sei. Em O Rei Leão, por exemplo,
O incidente excitante é quando o Scar induz o Simba a ir até o cemitério de elefantes. Isso é um gancho que vai te prender naquela história e vai falar, nossa, aquele cara é invejoso, ele quer levar o Simba ao perigo. O primeiro ponto de virada mesmo é quando a manada estoura, o Simba tá lá no meio, o Mufasa tenta salvar ele e acaba sendo assassinado pelo Scar. E depois disso o Simba foge e se dá início ao segundo ato, que vai ter outros conflitos e esses conflitos devem ser progressivos. Como assim? Cada um dos conflitos do segundo ato ele deve exigir mais do personagem e ser mais difícil que o anterior. Se eles não são mais difíceis que o anterior, a história começa a cair meio que na monotonia, começa a ficar chata. Então é importante que você tenha um clímax muito bem planejado para que você não comece a criar os conflitos e suba naquela escala de empolgação e chegue no final você não cumpra com as expectativas. O midpoint, ou ponto intermediário, é um segundo incidente excitante que acontece na metade do segundo ato e que vai dividir ele em dois. Ele vai também levar a história a uma nova direção que não estava indo até então, como quando o Luke foge da base aérea dos Vingadores. Aquilo é o midpoint. O terceiro ponto de virada, ele passa do segundo ato para o terceiro e ele também é conhecido como ponto sem volta. Por quê? Porque a partir daquele ponto o protagonista ele não tem mais escolha de voltar e refazer seus passos e tentar amenizar aquele conflito ou, enfim, mudar todas as ações que ele teve, as escolhas que ele fez. Ele não tem mais escolha, ele não tem mais volta, a partir daquele momento ele precisa enfrentar a grande consequência, que é o grande inimigo que vai vir no clímax. O terceiro ponto de virada em O Rei Leão é quando o Simba decide voltar a enfrentar o Scar pela Pedra do Rei. E daí o terceiro ato ele começa com o clímax e termina com o retorno das coisas à normalidade, como a gente viu no Jornada do Herói. Então pense na criação de conflitos como você andar numa montanha-russa super foda. Você entra na fila, você conversa com seus amigos, você não sabe direito se quer ficar ali ou não. Isso tudo é o primeiro ato. E daí chega a sua vez, você é o próximo a sentar no carrinho. Incidente excitante. Você senta no banco, trava o cinto e o operador coloca o carrinho para andar. Esse é o primeiro ponto de virada. O carrinho começa a subir e você já tá meio tenso, porque você sabe que vai chegar no final daquilo. E daí ele vai ficando mais alto e mais alto e mais alto, e você vê que a altura tá ficando muito grande, e você vai ficando tenso e vai dando aquele gelo na barriga, até que chega lá em cima. Isso tudo foi o segundo ato, e quando você chega lá em cima e olha aquele penhasco na sua frente, que você tá prestes a cair, aquele é o segundo ponto de virada, é quando não tem mais volta. E o carrinho finalmente desce, que é o clímax da sua história. Você chega lá embaixo vivo, se tudo permitir, faz algumas curvas, dá uns trancos e finalmente você volta na estação de início. Isso foi o terceiro ato, a resolução, o encerramento dessa história. E enfim, você terminou com os conflitos e o livro chegou ao final, você não tem mais nada para planejar, a não ser que você tenha uma continuação. E é isso. Criar conflitos é complicado, mas é a parte mais interessante de toda a história. E eu não vou mentir, você vai penar um pouquinho para encontrar tudo que pode acontecer para levar o seu protagonista até o clímax. Mas uma vez que você tem tudo isso estruturado, pegar essa estrutura e escrever seu livro fica muito mais fácil. Lembrando que até agora a gente só estruturou o livro, a gente não escreveu nada. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a importância do conflito para sua história e que de alguma forma eu tenha ajudado. Se vocês gostaram do vídeo e querem continuar assistindo e escreva seu livro, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo a gente vai falar sobre gêneros e clichês. Como eu disse, a partir de agora a gente vai falar sobre algumas coisas mais específicas, não são tão estruturais. E eu espero encontrar vocês aqui na semana que vem. Então, tchau e até a próxima.